Dou-Lu Dalu. Volume 10. Capítulo 66. Tesouro Imortal Bela Seda Aromática. Tang San sorriu calmamente, saudando o grande mestre, Flender e Liu Erlong. Professores, eu fiz vocês se preocuparem. Na verdade o Sênior Dugu não tem más intenções. Ele me trouxe aqui apenas porque queria examinar as propriedades do veneno das 8 lanças de aranha. O Sênior Dugu viu que eu tinha talentos extraordinários e decidiu me instruir quanto a venenos. Por que vocês estão lutando contra o Sênior Dugu? Ouvindo as palavras de Tang San, não apenas o trio do grande mestre, mas até Dugu Bo ficou sem reação. Nenhum deles esperava que Tang San fosse dizer isso. O grande mestre olhou para Tang San duvidosamente, mas ele não pôde ver nenhuma falha na expressão de seu discípulo. É isso mesmo? Mas agora há pouco o Sênior Dugu não disse que já havia te matado? Tang San sorriu. Isso foi apenas o Sênior Dugu brincando com vocês. Com a identidade e o status do Sênior Dugu, como ele poderia intimidar um júnior como eu? Dugu Bo olhou para as costas de Tang San, todo tipo de emoção passando pelo seu coração. Ninguém gostaria de usar um chapéu de burro e Tang San estava ao invés disso o cobrindo. Especialmente ouvir a última frase fez a velha face de Dugu Bo corar. De fato incomodar um júnior como Tang San, com sua identidade e status era de fato vergonhoso. Tang San se virou para olhar para Dugu Bo, ainda com um sorriso. Oh, além disso, Sênior Dugu, o que você me disse ontem sobre as características do veneno da Dugu Yan, eu descobri que ainda há formas de remover seu veneno. O que você acha de me deixar estudar isso com você? Ouvindo Tang San mencionar Dugu Yan, Dugu Bo encarou. Ele sabia que o que Tang San queria lhe dizer era que ele já havia descoberto uma forma de remover o veneno de sua neta. Seguindo a performance improvisada de Tang San, a mente de Dugu Bo gradualmente se acalmou. Pesando os prós e contras, sua intenção assassina lentamente desapareceu. Ele tinha descoberto que se ele matasse esses 4 não apenas não haveria nenhuma vantagem, como também poderia até lhe trazer muitos problemas. Antes até o clã Dragão Azul Relâmpago tirano atrás de Liu Erlong e do Grande Mestre, apenas o que eles disseram sobre o pai de Tang San já era o suficiente para lhe dar dores de cabeça. Do talento de Tang San e pelo que o Grande Mestre e os outros disseram antes, Dugu Bo naturalmente determinou que eles não estavam tentando enganá-lo. Afinal, naquele momento eles acreditavam que Tang San já estava morto. Mas se ele não os matasse, com Tang San o cobrindo, essa inimizade iria desaparecer completamente. E se essa criança realmente pudesse aliviar os efeitos colaterais dele e de Yan Yan, então seria lucro dele. Dugu Bo sendo uma velha raposa astuta. Assim que pensou nisso a expressão fria em sua face desapareceu e ele disse bem naturalmente. Ótimo, vamos conversar sobre isso depois. Eu não esperava que seus professores ficariam tão preocupados. Agora há pouco eu quis testar a força deles e quase levei a pior disse. O trio olhou um para o outro. Nenhum deles se atrevia a acreditar no que ouviam. Todos eles haviam claramente sentido a intensa intenção assassina de Dugu Bo. Como essa velha aberração podia mudar de forma tão perfeitamente? Isso era um teste. Dugu Bo andou até o lado de Tang San, erguendo sua mão para acariciar amavelmente sua cabeça, dizendo para o trio do grande mestre. O seu discípulo é de fato extraordinário. Honestamente eu gostaria de fazê-lo meu discípulo. Esse velho homem nunca teve o hábito de explicar as coisas para os outros. Mas para essa criança, hoje eu farei uma exceção. Agora há pouco eu só queria testar se vocês tinham as qualificações para serem professores deles. Vocês são muito bons. Mesmo que a força de vocês não seja a melhor, eu realmente admiro a sua disposição de morrer como amigos. As últimas palavras de Dugu Bo não foram realmente vazias. Ele sempre havia sido mesquinho e lidava com as coisas de acordo com suas próprias preferências, mas ele realmente admirava um pouco a calma com a qual o trio encarou a morte. Flender olhou para a expressão calma de Dugu Bo, de repente não sabendo se ria ou chorava. Novamente olhando para a atitude amável de Dugu Bo com Tang San, por um momento ele não soube mais em quem acreditar. Tang San disse. Professores, vocês devem voltar primeiro. O conhecimento do Sênior Dugu sobre venenos é vasto e profundo, e já que a minha grama azul prateada também possui características venenosas eu gostaria de aprender com o Sênior Dugu por um tempo, pode ser. O grande mestre olhou duvidosamente para Tang San. É claro que ele sabia do status de Dugu Bo entre mestres dos espíritos do tipo veneno e se ele realmente quisesse instruir Tang San, então isso naturalmente seria de grande benefício para Tang San. Mas ele ainda sentia que havia algo estranho. Essa mudança de Dugu Bo foi muito grande. Porém todas as pessoas têm medo de morrer e agora eles não tinham nenhuma boa razão para duvidar da própria explicação de Dugu Bo. Dugu Bo calmamente sorriu, dizendo. O que? Vocês estão preocupados de deixar o pequeno San aqui comigo? Ou temem que eu vá roubar seu discípulo? Não se preocupem, eu já me certifiquei de que vocês são qualificados para ser professores deles. Eu não irei lutar por ele contra vocês de novo. O talento dessa criança me impressionou muito. Dentro de 6 meses ou 1 ano vocês terão seu discípulo de volta inteiro. Mesmo que eu não o conheça há muito tempo, eu até que gostei dessa criança. Flender lançou um olhar significativo para o grande mestre, levemente saudando Dugu Bo. As palavras do Dou-Lu Veneno sempre tiveram um enorme peso. Já que você diz isso, então nós tomaremos tudo o que acabou de acontecer como um desentendimento. Deixe-me desculpar em nome de nós 3. O pequeno San ser capaz de estudar com você por um tempo é uma grande sorte.
Porém essa criança esteve conosco por vários anos e é como nosso próprio filho. Eu gostaria de saber se poderemos vir visitá-lo enquanto ele estuda com você? Dugubó disse calmamente. É claro que vocês podem, mas não muito frequentemente. Ouvindo isso, os corações do trio do Triângulo de Ferro Dourado ficaram aliviados. O grande mestre assentiu para Dugubó, dizendo: se é assim, eu irei incomodá-lo com isso, sênior. Dugubó olhou para Tang-san ao seu lado, dizendo indiferentemente: isso não será um incômodo, nem um pouco de incômodo. Fazendo um movimento de atirar, 3 pílulas caíram nas mãos do trio do Triângulo de Ferro Dourado. Coloquem essas drogas na boca quando partirem e vocês não serão influenciados pela formação venenosa. Esse remédio pode ser usado repetidamente. Não o esqueçam quando vierem novamente mais tarde. Flender disse com um sorriso. Muito bem, então nós 3 juniores iremos partir. Nós viremos visitar o sênior oficialmente outro dia. Dugubó assentiu e não os parou, deixando o trio partir. Antes de ir, o grande mestre olhou atentamente para Tang-san, mas acabou não dizendo nada, descendo a montanha com a ajuda de Flender. Embora os 3 tivessem gastado um monte de poder espiritual, contanto que fossem um pouco cuidadosos, sair da floresta pôr do sol não seria problema. Vendo o trio partindo, Dugubó retirou sua mão da cabeça de Tang-san, dizendo friamente: criança, por que você me deu cobertura? O que você quer? Tang-san virou sua cabeça para olhar para Dugubó. Esse era o nosso acordo. Você me prometeu 3 coisas. Não me diga que você esqueceu? Dugubó bufou. Isso é apenas se você curar a mim e a Yan Yan. Porém eu estou com cada vez mais dúvidas. Você realmente só tem 13 anos. Você é realmente uma pequena aberração. Já está quase na hora. Se você não conseguir passar meu teste, você morrerá. Tang-san de repente riu. Velha aberração? Você não disse que sempre mantém suas promessas? Agora há pouco pareceu para mim que você disse para meus professores que me retornaria intacto. Dugubó olhou para ele. Eu disse isso. Porém um cadáver ainda é um corpo intacto. Você. Enquanto Tang-san o olhava com espanto, Dugubó já havia se virado para subir a montanha. Na verdade, quando a intenção assassina de Dugubó desapareceu, ele já havia decidido deixar o Triângulo de Ferro Dourado e Tang-san viverem. Quando ele sequestrou Tang-san, ele não esperava que houvesse tantos poderes problemáticos atrás deles. Realmente matar Tang-san não traria nenhuma vantagem para ele, apenas uma grande quantidade de problemas. Mesmo que ele fizesse o que ele quisesse, ele não era um lunático com nenhuma apreensão. Portanto, Dugubó já havia decidido não matar Tang-san mesmo que ele não passasse em seu teste e não pudesse curar ele e sua neta. Ele não havia mentido antes quando disse que gostava de Tang-san. Tudo que Tang-san havia lhe mostrado no pouco tempo em que passaram juntos havia feito Dugubó sentir um pouco de afeição por ele em seu coração. O trio do grande mestre abaixo da montanha não estava com pressa para partir. Esse lugar era protegido pelo veneno de Dugubó, então o trio permaneceu ali para descansar um pouco ao invés de se dirigir para o oceano de bestas espirituais após ter consumido tanto poder espiritual. Flender abaixou sua voz e disse para o grande mestre: Xiao Gang, você acha que Dugubó realmente quer ensinar o pequeno San? A sensação de uma nova chance de vida era muito boa. Contanto que pudesse viver, ninguém gostaria de morrer. Após se acalmar, ele claramente sentiu que todo esse assunto era um pouco problemático. O grande mestre balançou sua cabeça, abaixando sua voz. Definitivamente há um problema aqui, mas com o status de Dugubó, ele não ficaria tão próximo do pequeno San sem alguma razão especial. Além disso, ele parecia um pouco apreensivo sobre o que o pequeno San disse. Flender assentiu. Porém, não importa o que foi dito, o pequeno San não deve estar em perigo por enquanto, senão Dugubó não nos deixaria ir embora. Especialmente quando ele já sabe da origem do pequeno San. Se ele agir contra o pequeno San, ele ficará sem sorte. Sendo capaz de se tornar um título Doulu, ele naturalmente é uma pessoa astuta, ele não iria facilmente causar esse tipo de problema para si mesmo. O grande mestre suspirou levemente, dizendo: agora nós só podemos manter a esperança. Nós não devemos contar sobre isso a ninguém quando voltarmos. Apenas vamos dizer que arranjamos algum treinamento secreto para o Tang-san. Nós não podemos influenciar a cultivação das outras crianças. Nós também teremos que manter esse assunto confidencial no momento. Nós não podemos avançar cegamente a mesmo que primeiro encontremos o pai de Tang-san. Um poder do nível título Doulu não é algo com que podemos lidar. Uma luz fria cintilou nos olhos de Liu Erlong. É uma pena. Se nós fossemos um pouco mais poderoso, usando nossa habilidade de fusão espiritual depois de alcançar o nível de Doulu espiritual, talvez nós pudéssemos ter matado aquela velha aberração agora há pouco. O grande mestre balançou sua cabeça. Não teria sido tão fácil. Não me diga que você não percebeu que Dugubó parecia um pouco preocupado enquanto lutava contra nós agora há pouco e não usou toda sua força. Senão eu temo que nós não teríamos durado tanto. Flender assentiu. Depois de voltarmos eu irei imediatamente mandar algumas pessoas para encontrar o pai de Tang-san. Contanto que possamos encontrá-lo, então não importará mais quais são as intenções de Dugubó. Agora os 3 já haviam recuperado um pouco de sua força e com as pílulas que Dugubó lhes deu em suas bocas, eles partiram da floresta pôr do sol. Dugubó mais uma vez chegou ao lado do poço de gelo e fogo Yin Yang e Tang-san.
Contando com as 8 lanças de aranha, não ficou para trás. Agora o céu já estava clareando e após uma noite agitada, o rosto envelhecido de Dugubó parecia um pouco cansado. Embora sua força ultrapassasse muito a do trio do Grande Mestre, o Triângulo de Ferro Dourado havia chegado logo depois dele ter aguentado uma hora onde a morte parecia ser melhor do que a vida. A batalha contra o Triângulo de Ferro Dourado em seguida causou uma considerável pressão nele e, embora ele ainda tivesse poder espiritual o suficiente, sua força física estava um pouco esgotada. Afinal, seus ossos estavam velhos. Dugubó lançou um olhar para Tang-san, olhando para a mudança nas 8 lanças de aranha em suas costas, dizendo: Criança, você comeu alguma coisa? Não me culpe por não avisá-lo de que as plantas medicinais aqui são muito mais potentes do que as ervas comuns. Até tônicos podem ser fatais. Tang-san sorriu calmamente. Velha aberração? Desde quando você ficou tão preocupado? Você não estava ansioso para me ver morrer? A face de Dugubó esfriou. Você está certo. Se você não conseguir passar no meu teste, você ainda irá morrer. Já está na hora. Você está pronto? Tang-san vagou sem rumo, dando 3 passos pela borda da terma, parando ereto e dizendo calmamente: Pode vir. Dugubó olhou um pouco duvidoso para ele. Você já está pronto? Tang-san assentiu mais uma vez, fazendo um gesto convidativo. Dugubó bufou friamente, levemente movendo os dedos de sua mão direita na direção de Tang-san. Uma fumaça levemente verde apareceu silenciosamente. Dugubó era de fato digno de ser chamado de grande estudioso de uma geração entre os mestres dos espíritos venenosos. Um veneno aparentemente simples, aquela fumaça verde, se dispersou num instante, apenas o suficiente para envolver Tang-san dentro dela. Tang-san permaneceu ali, olhando para ele sem se mover. Velha aberração? Esse foi seu primeiro teste. Se apresse com o segundo. Seu veneno da serpente de jade fosforescente é tão trivial, inútil. Dugubó pareceu distraído por um instante. Essa cena claramente não fazia sentido de acordo com seu conhecimento de venenos. Tang-san basicamente não havia tomado nenhum antídoto. Apenas ficou ali como se nada tivesse acontecido, seu corpo não mudando muito enquanto a névoa verde se dispersava, não parecendo nem um pouco envenenado. A névoa verde que Dugubó liberou era na verdade apenas um ataque de teste que podia ser facilmente curado. Mas ele não esperava que Tang-san o dissolveria tão facilmente. Mesmo que ele já tivesse decidido não matar Tang-san, ele sempre teve uma autoestima extremamente alta em relação a venenos. No momento ele não pôde evitar que seu espírito competitivo despertasse. Uma luz cor de jade brilhou em seus olhos, virando sua mão, uma pequena cobra verde jade apareceu em sua palma. Para o segundo teste, deixe-a mordê-lo. Enquanto falava ele já havia jogado a pequena cobra em Tang-san. A razão pela qual Tang-san foi capaz de facilmente bloquear a primeira névoa de veneno de Dugubó na verdade era bem simples. Aqueles passos que ele havia dado antes de começar haviam sido o suficiente para levá-lo até a área protegida pelo tesouro imortal Bela Seda Aromática. Deixando de lado não ter usado toda sua força, mesmo que Dugubó tivesse usado seu ataque venenoso mais potente, ele talvez ainda não tivesse sido capaz de machucar Tang-san. Do olhar vago de Dugubó ao não entender as circunstâncias, Tang-san pôde ver que esse Doulu veneno não conhecia completamente as plantas ali. Porém não seria tão fácil resistir ao segundo estágio do teste de Dugubó. O tesouro imortal Bela Seda Aromática só podia proteger contra venenos externos e não iria ter nenhum efeito se o veneno entrasse na corrente sanguínea. Tang-san dobrou seu pulso e aquela cobra verde jade caiu em sua palma. Aquela pequena cobra parecia praticamente transparente. Com apenas 5 cum de comprimento, densa luz verde vagueando em seu interior, um par de pequenos olhos escarlates, parecendo excepcionalmente fofa. Em seu corpo havia no total 9 linhas parecidas com juntas de bambu. Quando ela caiu na mão de Tang-san ela se moveu suavemente, sem reservas abrindo a boca para morder. Sibilando, a pequena cobra verde se torceu, fechando sua boca, inesperadamente não mordendo. Embora ela fosse uma criatura venenosa, a misteriosa mão de jade de Tang-san era especialmente resistente a veneno e sua tenacidade incomparável claramente não era algo que os dentes da cobra pudessem se equiparar. Tang-san usou 2 dedos para pegar o 7º cum da pequena cobra de jade, a levantando e dizendo com o senho franzido: Velha aberração, você pode ser venenoso o suficiente. Essa é a melhor entre as víboras de bambu ao quadrado a jade de 9 segmentos ao cubo. Uma pessoa infectada com seu veneno, em 3/4 de hora irá morrer expelindo pus. Embora ela pareça pequena, ainda é uma das cobras mais venenosas. Além disso, seu corpo é forte como ferro, mesmo uma lâmina afiada não consegue machucá-la facilmente. Enquanto Dugubó olhava para Tang-san inesperadamente descrevendo com facilidade sua jade de 9 segmentos, ele não pôde evitar secretamente ficar impressionado. A jade de 9 segmentos era estranhamente rápida, mas ainda era excepcionalmente agressiva. Caindo nas mãos de um estranho basicamente não haveria razão pela qual ela não atacaria. Mas como nada aconteceu com essa criança. Na verdade, tendo entrado na área de efeito do tesouro imortal Bela Seda Aromática, como uma criatura venenosa, ela sofreu a supressão do tesouro imortal Bela Seda Aromática e, como resultado, sua velocidade foi limitada e somando a misteriosa mão de jade de Tang-san, ela naturalmente não tentou nada. Esse é o meu segundo teste para você,
Deixe-a mordê-lo, eu quero ver sangue. Você não tem coragem? Para outras pessoas poderia não haver solução para o veneno da Jade de 9 segmentos. Mas para Dugu Boy isso era diferente. Ele havia cultivado seu espírito serpente de jade fosforescente até o nível de serpente imperador de jade fosforescente e podia ser considerado o ancestral de todas as outras cobras. Neutralizar o veneno dessa jade de 9 segmentos era uma tarefa simples para ele. Tang San sorriu calmamente, dizendo: deixá-la me morder não é problema. Mas Senhor Dugu, vamos falar sobre isso? Se ela me morder e não tiver nenhum efeito em mim, você me dá essa jade de 9 segmentos como presente? O que você acha disso? Ah! Dugu Bo realmente ficou sem palavras. Nunca houve ninguém que não ficasse assustado ao enfrentar seu veneno. Mas essa criança não apenas não tinha medo, ele até mesmo fez demandas. Vocês não estavam me chamando de velha aberração. Por que agora mudou para Senhor? Tang San sorriu. Esse não é um pedido a você? Por quê? Dugu Bo replicou. Você realmente é uma pequena aberração, certo? Deixe ela te morder. Se nada acontecer, o que você acha de eu dá-la a você? Como ele poderia acreditar que esse adolescente o confrontado poderia aguentar o veneno da Jade de 9 segmentos? A Jade de 9 segmentos era uma criatura extremamente preciosa e ele tinha confiança completa nela. Secretamente ele pensou que contanto que essa criança fosse envenenada, ele iria desintoxicá-lo e sua Jade de 9 segmentos iria naturalmente voltar para seu verdadeiro dono. Tang San mostrou uma expressão um pouco cautelosa, respirando fundo, silenciosamente circulando a habilidade céu misterioso dentro de seu corpo, lentamente colocando a Jade de 9 segmentos sobre sua axila. A Jade de 9 segmentos já havia mordido a misteriosa mão de Jade de Tang San várias vezes sem sucesso, ao contrário seus dentes ricochetearam. Sendo presenteada com pele macia como uma refeição preparada, ela logo a mordeu. A mordida da Jade de 9 segmentos não foi nem um pouco dolorida, apenas deixou a área um pouco amortecida e causou um leve formigamento. Mas esse formigamento se espalhou numa velocidade assustadora e praticamente num piscar de olhos, o braço inteiro de Tang San já havia se tornado verde Jade. Vendo isso, Dugu Bo não conseguiu evitar exibir uma expressão sorridente. Criança, já que você conhecia a Jade de 9 segmentos, não me diga que você não sabia do veneno dela. Você. Ele se preparou para dar um passo adiante para desintoxicar Tang San. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o braço verde Jade de Tang San inesperadamente e igualmente rapidamente voltou ao normal. Com um piscar de vermelho e branco sobre sua pela, o braço inteiro pareceu com um precioso tesouro de Jade. O que Dugu Bo menos conseguia entender era que aquela Jade de 9 segmentos que havia mordido Tang San havia rolado de barriga para cima, diretamente perdendo a consciência na mão de Tang San, imóvel. As ações seguintes de Dugu Bo como um título do Lu fizeram Tang San sorrir um pouco. Ele levantou ambas as mãos e esfregou os olhos. Tang San gentilmente o lembrou. Senhor Dugu, você não cometeu nenhum erro. Eu não passei o seu segundo teste, também agora essa Jade de 9 segmentos pertence a mim. Isso, criança. Como você fez isso? Dugu Bo olhou espantado para Tang San. Ele havia brincado com venenos durante toda a sua vida, mas essa ainda era a primeira vez que ele havia visto algo como isso. Tang San ainda sorria, afetuosamente acariciando a Jade de 9 segmentos inconsciente em sua mão, dizendo: Senhor Dugu, me deu seu terceiro teste primeiro. A expressão de Dugu Bo gradualmente se tornou séria. No momento seu coração já estava levemente convencido de que esse jovem de fato tinha a habilidade para desintoxicar ele e sua neta. Mas ainda assim, no fundo de seu coração, ele não estava disposto a admitir que era inferior a alguém em veneno. A luz de anéis de espírito se ergueu do chão, 9 anéis de espírito rodando ao redor de seu corpo, se movendo para cima e para baixo. Mas dessa vez não havia pressão. Olhando para aqueles deslumbrantemente belos anéis de luz, Tang San não pôde evitar internamente suspirar de admiração. De fato digno de ser um título do Lu, ele conseguia até mesmo controlar sua aura imponente. Uma unha da mão de Dugu Bo lentamente se alongou, num instante já com 3 com elevado a 4 de comprimento, afiada como uma sovela, uma luz verde Jade lhe dando um brilho colorido. Tang San, você deve entender que mesmo eu não consigo controlar completamente meu veneno seguinte. Agora ainda há tempo de se arrepender. Eu ainda não o matarei e vou deixar você tentar curar os efeitos colaterais do meu veneno. Tang San olhou para a mão de Dugu Bo, sua expressão também se tornando séria. Ele colocou de lado a Jade de 9 segmentos em seu peito. Ele sabia que o que Dugu Bo usaria dessa vez seria sua própria toxina, o veneno da serpente imperador de Jade fosforescente. Com sua cultivação, tal veneno de fato seria muito difícil de repelir com sua atual condição. Mas o que Dugu Bo disse também despertou o próprio orgulho de Tang San. Sendo da seita Tang, enfrentado a ameaça do veneno do oponente, como ele poderia se acovardar? Como um discípulo da seita Tang, se ele fosse alguém incapaz de conquistar venenos, ele não seria digno do nome Tang. Depois de pensar por um momento, Tang San tocou a flor do tesouro imortal bela seda aromática com sua mão direita e então andou até ficar diante de Dugu Bo, levantando seu braço esquerdo. Pode vir. Dugu Bo franziu as sobrancelhas. Você realmente quer? Tang San firmemente assentiu uma vez. Uma luz fria cintilou nos olhos de Dugu Bo, pensando consigo mesmo,
Um tigre que não mostra sua força? Você realmente me considera um gato doente. Não me diga que com todos esses anos de cultivação de veneno eu serei incapaz de controlar esse pequeno Júnior. Levemente dobrando seu dedo, a ponta perfurou o braço de Tang-san. Praticamente num instante uma energia negra entrou e rapidamente se espalhou. Num instante a linha negra subiu o braço. Tang-san rapidamente usou sua mão direita para pressionar o ferimento em seu braço esquerdo e enquanto ainda conseguia se mover, rapidamente recuou alguns passos, novamente voltando para dentro da área protegida pelo tesouro imortal Bela Seda Aromática. Se sentando de pernas cruzadas ele fechou seus olhos e silenciosamente circulou sua habilidade Céu Misterioso. No momento ele não estava circulando a habilidade Céu Misterioso para forçar o veneno para fora, deixando de lado o veneno da serpente imperador de jade fosforescente. Com seu atual nível da habilidade Céu Misterioso ele não teria conseguido nem mesmo se livrar do anterior veneno da jade de 9 segmentos. A razão pela qual ele circulou sua força interna era para aumentar a velocidade da circulação do sangue em suas veias. Uma pessoa comum lidando desse jeito com veneno sem dúvidas iria acelerar sua própria morte. Mas o que Tang-san fez agora era para despertar a força medicinal da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal dentro de seu corpo. Assim como 10.000 venenos evitavam o poço de gelo e fogo Yin Yang, a vantagem mais significativa de se dosar com a misteriosa grama de gelo octogonal e com o delicado damasco infernal era mudar seu físico com as duas forças medicinais de extremo gelo e fogo. Se Tang-san fosse capaz de absorver completamente esses dois remédios, então ele iria possuir um corpo protegido de uma centena de venenos. É claro que ainda havia um longo caminho para alcançar esse objetivo. Antes, quando a jade de 9 segmentos o mordeu, foram precisamente esses dois tipos de ervas medicinais no corpo de Tang-san que mostraram seu efeito, neutralizando o veneno. E a razão pela qual a jade de 9 segmentos perdeu a consciência foi porque ela havia engolido um pouco dos dois tipos de ervas medicinais junto com o sangue de Tang-san. Felizmente seu sangue já estava neutralizado, senão tal rara e preciosa criatura venenosa como a jade de 9 segmentos teria imediatamente explodido e morrido. Se Tang-san fosse capaz de absorver completamente os dois tipos de ervas medicinais, ele com certeza não temeria o veneno da serpente imperador de jade fosforescente de Dugubó, mas no momento ele ainda estava longe de conseguir isso. Consequentemente, para resistir à toxina de Dugubó, ele tinha que contar com alguma força externa. Com certeza Tang-san não brincaria com sua própria vida, quando ele aceito ele já tinha bolado um plano. Mesmo que o tesouro imortal Bela Seda Aromática fosse incapaz de restringir venenos na corrente sanguínea, por sua própria natureza ela ainda podia diminuir a velocidade de erupção do veneno e causar certo efeito supressor. Quando Tang-san previamente tocou a flor do tesouro imortal Bela Seda Aromática com sua mão direita, ela ficou coberta de pólen. Depois de ser envenenado, ele imediatamente espalhou o pólen sobre a ferida. O pólen do tesouro imortal Bela Seda Aromática tinha o efeito de dissolver uma centena de venenos. Mesmo que ele não pudesse dissolver o veneno da serpente imperador de jade fosforescente sozinho, ainda era o suficiente para enfraquecê-lo. Somando ao efeito combinado da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal, vários tipos de venenos estavam atualmente lutando pela vida ou morte dentro do corpo de Tang-san. Dugubó calmamente observou Tang-san. Mesmo ele não tinha a habilidade de remover o veneno da serpente imperador de jade fosforescente e vendo Tang-san sentar ali com a face já negra, ele não pôde evitar se arrepender um pouco. Ele era famoso há muitos anos. Que força uma criança tinha em comparação? Se ele morresse agora, o problema seria realmente muito grande. Se lembrando da pessoa atrás de Tang-san, Dugubó sentiu uma grande dor de cabeça. Assim como Flender havia dito, o pai de Tang-san, o homem chamado Tang Hao, realmente era alguém que ele não podia ofender. Enquanto o homem e os céus travavam uma luta no coração de Dugubó, de repente houve uma mudança em Tang-san diante dele. Uma fraca luz vermelha apareceu sob sua pela, seguida por uma luz branca. Vermelho e branco distintamente alternados e aquela energia negra rapidamente se movendo foi empurrada para trás pelas luzes branca e vermelha, incapaz de continuar se espalhando. As 8 lanças de aranha se soltarão nas costas de Tang-san. Enquanto lutando contra o veneno com toda sua força, Tang-san se tornou incapaz de controlar seus espíritos e ossos espirituais. As 8 lanças de aranha estavam brilhantemente coloridas, mas não era apenas isso. A grama azul prateada foi igualmente liberada por Tang-san e a originalmente roxa azulada grama azul prateada ainda estava do mesmo tamanho, mas a cor havia mudado, agora era roxa azulada com o mesmo padrão das 8 lanças de aranha, a cor das linhas se alternando entre vermelho e branco, parecendo tão bonita quanto bizarra, até um pouco deslumbrante. Ela se espalhou a partir dele como uma multidão de víboras, rodeando o corpo de Tang-san e tomando uma forma parecida com a de uma gaiola. Se isso deixou Dugubó surpreso, então quando um pequeno martelo negro lentamente apareceu na mão esquerda de Tang-san, sua surpresa se tornou choque. Sim, eles não haviam mentido para ele, mesmo que aquele martelo fosse pequeno, ele não era precisamente o mundialmente famoso céu claro elevado a 5. O veneno ficou incapaz de continuar se espalhando, a habilidade céu misterioso de Tang-san circulando com todo o seu poder e os efeitos dos dois tipos de ervas medicinais o compeliram para fora do corpo. Até o próprio Tang-san não sabia que no momento ele estava tirando lucros do desastre.
As propriedades medicinais da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal eram ambas extremamente potentes. Mesmo se sozinhas eles não fossem os melhores tesouros imortais ao redor do poço de gelo e fogo Yin Yang, com esses dois tipos de ervas misturados, eles sem dúvidas eram uma existência de alto nível até nesse lugar. Tang San pensou que para assimilar completamente as propriedades medicinais desses dois tipos de ervas dentro de seu corpo, ele precisaria alcançar pelo menos o 70º nível de poder espiritual. Mas agora, estimulados pelo veneno da serpente imperador de jade fosforescente, a misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal estavam resistindo sozinhas, assim acelerando grandemente a taxa de absorção de Tang San. Quando o veneno da serpente imperador de jade fosforescente já havia sido grandemente drenado do corpo de Tang San, mais de 30% dos efeitos positivos das duas ervas já haviam sido absorvidos. É claro que isso estava intimamente ligado a Tang San ter ficado uma noite inteira mergulhado no poço de gelo e fogo Yin Yang. Du Gubo olhou para Tang San com uma expressão volátil. Depois de terminar de ficar surpreso, ele que era famoso pelo veneno havia agora gradualmente começado a entender a razão pela qual esse jovem diante dele foi capaz de resistir ao veneno. Quando ele havia sido capturado ele claramente não tinha essa habilidade. Quer fosse seu espírito ou osso espiritual externo, ambos havia claramente mudado um pouco depois de chegar ali. Claramente ele havia comido algum medicamento capaz de resistir ao veneno. Desde que descobriu esse poço de gelo e fogo Yin Yang, Du Gubo havia descoberto que ali havia muitas plantas que ele não reconhecia. Ele uma vez tentou experimentar um pouco as propriedades medicinais dessas ervas, mas apenas conseguiu sofrer dores que ele não esqueceria mesmo que vivesse para sempre. Se não fosse por sua força extraordinária, talvez ele já tivesse morrido envenenado. Desde então, quando Du Gubo ia ali ele só pegava plantas que ele conhecia. Ele não queria acreditar que esse adolescente diante dele seria capaz de reconhecer plantas que até ele não conhecia. Ele também sabia que poderia haver tesouros incalculáveis entre essas plantas, mas já tendo chegado a título Doulu ele não queria correr riscos desnecessários. Olhando para Tang San, Du Gubo só podia pensar em duas palavras: gênio abençoado. Talvez tudo que Tang San possuía agora não significasse nada para Du Gubo. Ele ainda podia esmagá-lo como uma formiga, mas a idade de Tang San era sua maior vantagem. Com sua atual idade e força, suas futuras perspectivas não podiam ser mensuradas. Era realmente uma pena. Du Gubo suspirou internamente. Sua neta realmente era um pouco velha demais para ele? Se não, para não falar nada de agir como casamenteiro para eles, ele nem mesmo hesitaria em cozinhar o arroz antes de planejar a refeição elevado a 6. As luzes vermelha e branca gradualmente desapareceram sob a pela de Tang San. Aquele pequeno martelo preto também voltou para dentro de seu corpo, imediatamente seguido pelo osso espiritual externo 8 lanças de aranha e finalmente pela grama azul prateada. A face de Tang San também gradualmente voltou ao normal. Muito obrigado por sua leniência. Tang San pulou do chão, mais uma vez com um pequeno sorriso em sua face. Embora ele tivesse removido o veneno da serpente imperador de jade fosforescente, Tang San sabia que isso era apenas uma fração do veneno no corpo de Du Gubo. A intensidade da toxina era diretamente proporcional à sua quantidade e mesmo um veneno mais poderoso não seria uma ameaça em quantidades insuficientes. Du Gubo claramente começou lenientemente. É claro que Du Gubo não sabia que até isso entrou nos cálculos de Tang San. Quando Tang San viu Du Gubo dar o antídoto para o trio do grande mestre e os deixou ir, ele sabia que Du Gubo não iria matá-lo desnecessariamente. Essa foi uma razão significante para ele escolher tentar resistir ao veneno da serpente imperador de jade fosforescente. Com o sucesso dessa vez, a habilidade de seu corpo de aguentar venenos cresceu substancialmente e da próxima vez que Du Gubo quisesse usar o veneno da serpente imperador de jade fosforescente nele, não seria mais tão fácil assim. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.